Essa é uma história real de uma paciente que passou por uma experiência desesperadora com sua filha de apenas 5 anos. Imagine o cenário: uma mãe, aterrorizada, vendo sua filha de 5 anos sangrando intensamente na região íntima. O que parecia ser um pesadelo, rapidamente se transforma em um mistério angustiante. O que você faria se encontrasse uma criança de 5 anos sangrando nessa área? Você pensaria que ela menstruou tão cedo? Ou ao contrário, acreditaria que algo terrível tivesse acontecido? Na cabeça da mãe, a ideia de abuso foi instantânea, mas a verdadeira história, que ela só descobriria depois de uma investigação difícil e cheia de tensão, vai te surpreender. E o pior de tudo é que essa situação poderia ter sido identificada 1 ano antes, mas a negligência do primeiro médico fez com que a doença só fosse diagnosticada muito depois. Como isso pode acontecer? Como uma criança tão nova pode passar por uma situação tão grave e ninguém ter percebido? Essa história vai te fazer refletir sobre os cuidados médicos, os diagnósticos e o que realmente acontece quando se negligencia a saúde de alguém, especialmente uma criança. Desde pequena, Sofia sempre foi uma criança ativa, cheia de energia, mas quando completou 4 anos, começou a reclamar de dores na barriga. No início, sua mãe achou que era apenas um desconforto passageiro, algo comum na infância. No entanto, as dores persistiam e, preocupada, decidiu levá-la ao médico. O profissional escutou rapidamente os sintomas e deu um diagnóstico sem muitos questionamentos. Isso é verme, completamente normal nessa idade. Prescreveu um medicamento e mandou as duas de volta para casa, sem solicitar nenhum exame. Os meses foram passando e Sofia continuava se queixando de dor. Sua mãe, confiando na palavra do médico, acreditava que era apenas uma questão de tempo, até o remédio fazer efeito. Afinal, ele era o especialista, certo? Mas algo não fazia sentido. Por que, depois de tanto tempo, o problema não melhorava? Será que poderia ser algo mais sério? Mesmo com essas dúvidas rondando sua cabeça, ela não voltou ao médico, seguindo a orientação inicial de que era só verme. Até que, em um sábado aparentemente comum, algo aconteceu que mudaria tudo. Uma noite tranquila na casa da sogra se transformaria em um verdadeiro pesadelo. O que a mãe de Sofia encontrou naquela manhã faria seu coração disparar, e naquele momento, ela percebeu que talvez estivesse diante de algo muito pior do que imaginava. Era para ser uma noite tranquila, mas o que deveria ser uma celebração virou um pesadelo. Estavam todos na casa da sogra, comemorando o aniversário dela. A festa se estendeu até tarde, e como estava muito cansada, a mãe de Sofia e seu marido decidiram ficar por lá, aproveitando a noite. Sofia, com seus 5 anos e 2 meses, dormiu no quarto de hóspede sozinha, enquanto o casal dormiu no antigo quarto do marido. Tudo parecia normal até que, pela manhã, quando a mãe foi acordar a filha para tomar café, algo de terrível aconteceu. Ao abrir a porta do quarto, ela se deparou com a cama de Sofia completamente manchada de sangue. O pânico tomou conta dela instantaneamente. Sofia estava deitada, com os olhos cheios de lágrimas e reclamando de fortes dores na região íntima e no baixo ventre. A mãe, desesperada, não conseguia entender o que estava acontecendo. A primeira coisa que lhe veio à mente foi que algo horrível havia acontecido com sua filha. Ela começou a pensar que, de alguma forma, Sofia tinha sido abusada. Neste momento de pavor, a mãe de Sofia pensou em quem poderia ser o responsável. Tinham apenas 2 homens na casa. Seu marido, que não era o pai de Sofia, era padrasto. E o seu cunhado, o irmão do seu marido, um rapaz de 17 anos. Não queria acreditar que algo tão devastador tivesse acontecido ali, na casa da sogra, mas o medo e a dúvida começaram a tomar conta dela. Ela pegou o telefone e ligou para os bombeiros e para a polícia. Não sabia o que fazer, mas precisava de respostas. No hospital, a tensão era insuportável. A equipe médica correu para atender Sofia, que continuava chorando e se queixando de dor. O exame inicial confirmou a presença de um sangramento anormal, mas os médicos não deram um diagnóstico imediato. A mãe, consumida pelo medo, insistia em saber o que havia acontecido. Enquanto isso, a polícia já estava no hospital, pronta para iniciar a investigação. Os questionamentos começaram. Quem estava na casa? Quem poderia ter feito aquilo? O padrasto e o cunhado foram chamados para prestar depoimento. O clima era de choque e indignação. Nenhum dos dois demonstrava nervosismo, mas a mãe não conseguia olhar para o próprio marido sem sentir um nó no estômago. Enquanto os exames mais detalhados eram realizados, a equipe médica fez uma descoberta surpreendente. O sangramento não parecia ser resultado de abuso. Algo não fazia sentido. O que realmente aconteceu naquela noite? Os dias seguintes foram de pura tensão e incerteza. A polícia, cautelosa, iniciou a investigação, mas desde o início,
Tanto o marido, que era padrasto de Sofia, quanto o cunhado dela negaram qualquer envolvimento com o que tinha acontecido. Eles cooperaram com a investigação, respondendo a todas as perguntas, e, em momento algum, admitiram ou sequer sugeriram que algo de errado pudesse ter ocorrido. Ambos estavam em choque, assim como a mãe de Sofia, e garantiram que nada fora de comum havia acontecido naquela noite. No entanto, mesmo com a cooperação dos envolvidos, a polícia tomou a decisão de prendê-los preventivamente enquanto aguardava os resultados dos exames. Foi uma medida difícil para todos, mas necessária, para garantir que todas as possibilidades fossem investigadas a fundo. Durante 9 dias, o marido e o cunhado ficaram presos, sem saber o que mais poderia surgir da investigação. O tempo parecia se arrastar, e as emoções estavam à flor da pele. Sofia, por sua vez, estava se recuperando fisicamente, mas a angústia de sua mãe, o medo e a dor estavam muito presentes. A pressão aumentava a cada dia. A mãe de Sofia se perguntava constantemente o que poderia ter acontecido, mas no fundo, ela sabia que ninguém seria capaz de fazer algo tão horrível contra sua filha. Quando, finalmente, os resultados dos exames chegaram, a verdade sobre o que aconteceu com Sofia foi revelada, mudando completamente o curso da investigação. Quando os resultados dos exames chegaram, ninguém estava preparado para o que seria revelado. A mãe de Sofia, que estava tão angustiada e desesperada, teve que lidar com uma verdade que ela nunca imaginou. A criança, de apenas 5 anos, estava com câncer de útero. As dores que ela havia sentido por meses, as fortes cólicas e a hemorragia na casa da sogra, nada tinham a ver com abuso, mas sim com uma doença extremamente rara e agressiva para alguém tão jovem. O diagnóstico foi um choque para todos. Assim que ficou sabendo do diagnóstico, a mãe de Sofia pediu a liberação do marido e do cunhado, já que os exames haviam comprovado que nada de criminoso havia acontecido. Ela sabia que, ao confirmar que a filha estava com câncer, todo o cenário de investigação mudaria. E agora a prioridade era tratar a criança. O diagnóstico de câncer poderia ter sido feito 1 ano atrás, se não fosse a negligência do primeiro médico que, ao diagnosticar apenas verme, e não investigar mais a fundo, atrasou o tratamento correto. Esse tempo perdido, infelizmente, fez a doença se agravar. Apesar de ser uma notícia devastadora, essa descoberta levou a uma mudança crucial na vida de Sofia e de sua mãe. Ao mesmo tempo, tudo o que a família enfrentou mostrou o quanto é importante confiar nos especialistas e nunca descartar a possibilidade de uma explicação médica para o que parecia ser algo completamente diferente. Com o diagnóstico em mãos, Sofia poderia finalmente começar o tratamento. E sua mãe, agora mais tranquila, sabia que estava fazendo tudo o que podia para salvar a vida da filha. Após 9 dias de tensão, o diagnóstico finalmente foi revelado. A pequena garota de 5 anos não havia sido vítima de abuso, mas sim diagnosticada com câncer de útero. O marido e o cunhado, que haviam sido presos durante as investigações, cooperaram desde o início e negaram qualquer envolvimento no caso. Quando a verdade apareceu, a mãe, aliviada, pediu imediatamente a liberação deles, pois a única coisa que ela desejava naquele momento era focar no tratamento da filha. Se o diagnóstico tivesse sido feito 1 ano antes, quando os sintomas começaram, talvez o tratamento tivesse sido mais eficaz. A negligência do primeiro médico atrasou a detecção da doença. E, infelizmente, isso pode ter feito a diferença no quadro de saúde da criança. Esse caso nos ensina a importância de buscar sempre uma segunda opinião, principalmente quando o diagnóstico inicial não parece completo. Não podemos ignorar os sinais do corpo, principalmente quando se trata de nossos filhos. Este episódio deixou uma marca na vida de todos os envolvidos, mas também trouxe à tona a necessidade de vigilância constante sobre a saúde das crianças. O que você faria se encontrasse uma criança de 5 anos sangrando na parte íntima? Acreditaria que ela menstruou tão cedo ou pensaria que foi abusada? Compartilhe suas reflexões e lembre-se, é fundamental manter-se informado e atento para garantir que histórias como essa não se repitam. Que Deus abençoe você e sua família.